Como escolher a sua primeira Bíblia? Nesse vídeo eu vou te mostrar como você pode fazer uma boa escolha desse livro que é a palavra de Deus e vai nortear os seus passos daqui para frente. Você que é um novo convertido, você que está iniciando na jornada cristã, a Bíblia, ela não é só importante para você agora, ela vai ser importante para você durante toda a sua vida. Então, antes da gente continuar, não se esqueça de ativar as notificações, se inscrever no canal, deixar o seu like aqui, a sua curtida e compartilhar esse vídeo para abençoar a vida de outras pessoas. Então vamos lá. Como escolher a sua primeira Bíblia? Nós vimos que a Bíblia é a base de tudo que nós cremos e vivemos. A gente não pode ficar nem aquém e nem além da Bíblia. A gente não pode tirar nada da Bíblia e nem incluir nada na Bíblia. Por quê? Porque ela é o nosso manual de fé e prática. Por isso que escolher uma boa Bíblia é fundamental para a nossa caminhada cristã, é fundamental para o desenvolvimento do nosso relacionamento com Deus. Mas o que seria uma boa Bíblia? Né? Coloquei entre aspas aqui. Por que existia uma Bíblia ruim? Não. Por isso eu coloquei boa entre aspas aqui. Porque quando nós falamos sobre uma boa Bíblia, o que isso significa? Bom, uma boa Bíblia significa, em primeiro lugar, uma Bíblia que você entenda. Existem muitos tópicos, ou melhor dizendo, existem alguns tópicos que são tratados nas Escrituras que exigem do leitor uma maior experiência no estudo da Bíblia. Isso é verdade. Mas, no geral, ler a Bíblia não é só para teólogos ou intelectuais. Não. Quando Deus nos deu a sua palavra, ele falou na nossa linguagem, na linguagem humana. Por quê? Porque é desejo de Deus que todos nós entendamos a sua mensagem. Então, quando eu falo sobre uma Bíblia que você entenda, eu estou me referindo à linguagem. Graças a Deus, hoje no século XXI, nós temos a Bíblia traduzida em vários idiomas, inclusive na nossa língua, o português. Mas, para facilitar ainda mais a nossa vida, existem diferentes traduções da Bíblia em português. Coloquei algumas aqui. Nova Versão Internacional, Nova Versão Transformadora, Nova Almeida Atualizada, Almeida do século XXI, Almeida Revista e Atualizada, Almeida Revista e Corrigida, Nova Tradução na Linguagem de Hoje, Nova Bíblia Viva, e tem outras ainda, outras traduções em português. E qual é a principal diferença entre elas? A diferença está na linguagem. Quer ver? Eu vou ler o mesmo texto em 3 traduções diferentes. O texto vai ser Tiago, capítulo 1, verso 2. Vou ler na Almeida Revista Corrigida, na Almeida Atualizada e na NVI. Olha bem, Tiago 1, 2. Meus irmãos, Almeida Revista Corrigida. Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações. Essa é a versão Almeida Revista Corrigida. Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações. Agora, vou ler na versão Nova Almeida Atualizada. Meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações. Percebeu a diferença? Agora eu vou ler na NVI. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Conseguiu perceber a diferença? Existem textos em que essas diferenças ficam mais gritantes ainda. Mas, se você der uma olhada na Almeida Revista Corrigida, você vai ver que a linguagem dela é uma linguagem mais arcaica. Enquanto a Nova Almeida Atualizada e a NVI falam uma linguagem mais moderna. Na verdade, a nossa linguagem do dia a dia. Existe uma questão aqui de traduções, de maneira que o manuscrito é traduzido, mas essa não é a nossa intenção agora. Você vai ter tempo para se aprofundar em assuntos desse tipo.
O que importa é você agora saber escolher a sua Bíblia. E o meu primeiro conselho para você é: escolha uma Bíblia que você entenda a linguagem dela. Bom, por isso que a minha recomendação é que você escolha ou uma NVI, ou uma NVT, ou uma Nova Almeida atualizada. Eu acho que são 3 versões, ou melhor dizendo, 3 traduções da Bíblia em português que são ótimas para a sua leitura bíblica, para o seu estudo bíblico, são ótimas para você adquirir esse hábito da leitura bíblica que é tão importante nessa jornada da sua vida. Como eu disse, não só agora no começo, mas por toda a sua vida. A questão aqui não é que uma Bíblia está errada e a outra está certa, não. A questão aqui é a linguagem. Quanto mais fácil for a linguagem da Bíblia, melhor vai ser para você ler e entender também o que você está lendo. Porque além das questões culturais, contextuais de algumas passagens bíblicas que exigem uma interpretação, exigem um material extra para você conseguir entender aquele texto, se você tiver que lidar ainda com questões do português por causa de palavras que são usadas na Bíblia que a gente não usa mais no nosso dia a dia, isso vai ser desanimador. Então eu te recomendo uma NVI, uma NVT, uma Nova Almeida atualizada. Então uma boa Bíblia, primeiro, é a Bíblia que você entende. Segundo lugar, uma Bíblia com margens. Pode parecer pecado o que eu vou dizer, pode parecer pecado para alguns que eu vou dizer, mas quanto mais gasta estiver a sua Bíblia, maiores são as chances da sua vida estar firme. Quanto mais gasta tiver a sua Bíblia, provavelmente esse é um sinal de que você está estudando a sua Bíblia, você está se aprofundando nas Sagradas Escrituras. Com isso, uma Bíblia gasta, pode ter certeza que a sua vida estará inteira. Sabe por quê? Porque Deus não nos deu a Bíblia como um enfeite para nossa casa. Não. Deus nos deu a Bíblia como um livro sobre o qual nós vamos construir uma vida inabalável. Sendo assim, é preciso ler esse livro, estudá-lo, meditar nessa palavra. É preciso escrever nas margens daquilo que te chama a atenção, circular as palavras, fazer uma seta, escrever do lado. Gente, minha Bíblia, eu posso daqui uns anos lançar os meus comentários da Bíblia, porque minha Bíblia é cheia de marcações. Isso é importante para que você registre o que Deus está falando ao seu coração. Vou te mostrar aqui uma Bíblia sem margem e uma com margem. Olha aqui, isso daqui, essa Bíblia aqui, é uma Bíblia sem margem. Olha aqui, ó, perceba que é difícil você escrever aqui do lado dela, nas laterais. As Bíblias antigas, eu lembro que minha avó tinha uma Bíblia desse jeito aqui, né? Não em inglês, mas era exatamente isso daqui. Você vê que não tem margem aqui para escrever. Agora, olha só a Bíblia com margem. Olha isso daqui. Olha que maravilha. Você tem todo esse espaço para escrever. Olha o espaço que tem entre os parágrafos. Então te dá toda uma liberdade para você escrever, pontuar algumas coisas. Guarda isso. Não é pecado usar marcador de texto na Bíblia. Não é pecado. Você não está arriscando a boca de Deus. Para com esse negócio. Não é pecado usar marcador de texto. Não é pecado você usar canetas de cores diferentes para destacar versículos na sua Bíblia. Não. Use a sua Bíblia. Marque a sua Bíblia. Escreva na sua Bíblia. Uma Bíblia gasta significa uma vida inteira. Então, meu conselho para você é: escolha uma Bíblia com margens laterais grandes. Mas e quanto à Bíblia no celular? Bom, a gente sabe que a tecnologia ela trouxe muitas facilidades para a gente. E hoje a gente tem acesso a inúmeros itens através do nosso smartphone. E a Bíblia é um deles. Eu recomendo você baixar a Bíblia YouVersion no seu celular. Só você pesquisar essa Bíblia aqui. É um aplicativo bíblico criado pela igreja americana Life Church e lá contém a Bíblia em vários idiomas. E todas aquelas traduções que eu já mencionei estão nesse aplicativo, aquelas em português que eu mencionei já. Contudo,
mesmo com toda essa facilidade tecnológica, eu recomendo que você invista na compra do livro. Você precisa ter pelo menos umas 3 Bíblias, 3 traduções diferentes na sua casa. Afinal de contas, como discípulo de Jesus, você precisa aprender a manusear a Bíblia. Já que a gente está falando de comprar uma Bíblia, eu quero te alertar sobre uma Bíblia que você não precisa ter na sua casa. Se você der uma olhada nas primeiras páginas da sua Bíblia, como em todo livro, você pegar uma Bíblia sua, você vai ver, como em todo livro, ali existem informações sobre como o livro chegou até você. Nas Bíblias confiáveis, você vai poder saber como foi feita a tradução dessa Bíblia, você vai saber qual foi a equipe especializada que trabalhou nesse projeto. No entanto, isso não é possível na Bíblia TNM, que é a tradução Novo Mundo. Essa é a tradução da Bíblia feita pela Sociedade Torre de Vigia, as Testemunhas de Jeová. A TNM, ela não é uma tradução confiável. Por quê? Porque ela foi modificada, e não por especialistas. Ela foi modificada para se encaixar às crenças das testemunhas de Jeová. Então, muito cuidado com essa Bíblia. Sendo assim, não te aconselho a adquirir a TNM. Mas enquanto a Bíblia de estudo, aquelas Bíblias de estudo grandes que são cheias de anotações, cheias de notas, de estudos bíblicos prontos, bom, a Bíblia de estudo é uma ótima opção, mas ela pode roubar de você a oportunidade de fazer as suas próprias descobertas ao ler o texto bíblico. Então, com a Bíblia de estudo, você vai ter acesso a informações valiosas, como você vai ter introdução aos livros da Bíblia, você vai ter na parte de baixo da Bíblia, você vai ter comentários de especialistas sobre alguns versículos, você vai ter provavelmente no final da Bíblia mapas do mundo antigo, das viagens do apóstolo Paulo, das viagens de Abraão, a maquete do templo de Jerusalém, enfim. Então isso com certeza vai enriquecer muito a sua leitura. O problema é que ao invés de se concentrar no texto, você, que é um leitor inexperiente, você vai ficar tentado a ignorar os versículos bíblicos e pular direto para os comentários. Então, esse para mim, é o perigo de uma Bíblia de estudo. É roubar do leitor a atenção que ele deveria dar ao texto e levar essa pessoa logo para ler os comentários bíblicos. Então isso daí pode roubar um pouco a sua leitura bíblica pura. Então, se você puder, tenha uma Bíblia comum e tenha uma Bíblia de estudo. Se você não puder ter as duas agora, tenha uma Bíblia comum. E aí você vai crescendo na leitura bíblica, você vai percebendo que tem coisas que você já vai entendendo logo pelo contexto, e aquilo que você não entender, você pode fazer algumas pesquisas na internet. Mas se você puder, eu te aconselho a investir em pelo menos 2 Bíblias. Uma sem anotações, sem notas de rodapé, sem senha de estudo, e uma outra Bíblia de estudo. Bom, esse vídeo aqui a gente prolongou um pouco, mas são informações úteis para você crescer na fé. Vejo você no nosso próximo vídeo. Deus te abençoe.